A paz do Senhor, estamos aqui hoje trazendo mais um pouquinho da palavra do Senhor, mais uma porção para refletirmos nesse momento tão difícil, nesse momento tão chato que estamos passando. E hoje eu queria falar um pouquinho da parábola que Jesus ensinou, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a parábola dos dois alicerces. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa parábola também se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no capítulo 6, desculpa, nos versículos 46 e 49. Essa parábola é a última fala de Jesus, né? Quando ele dá os seus ensinamentos no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, um sermão muito conhecido. E eu queria refletir um pouco com você hoje sobre como está o seu alicerce. E para introduzir, eu quando leio essa parábola, as palavras de Jesus me fazem lembrar muito de uma história, aquela história que a gente ouviu desde pequenininho dos três porquinhos, você conhece? Eles moravam na floresta, eram três irmãos. O primeiro constrói sua casa de palha, outro porquinho constrói sua casa de madeira e o terceiro constrói sua casa de tijolo. Só que na floresta tinha um lobo mau, um lobo muito ruim, e ele vivia perseguindo os três porquinhos. E aí ele vai lá na casa do primeiro porquinho, ele sopra e aquela casa que era de palha voa, se desfaz todinho. Na segunda casa, de madeira, o lobo sopra. Na primeira vez ele não consegue desabar a casa, mas ele continua soprando e a casa vai ao chão. E agora os dois porquinhos desesperados correm para a casa do terceiro porquinho, que construiu sua casa de tijolo. O lobo chega na casa dele e começa a soprar e sopra. O lobo não consegue destruir a casa do terceiro porquinho. E eles ficam ali seguros. Por quê? Porque o porquinho foi prudente, ele usou material forte, resistente e adequado para construir sua casa. E o lobo vai embora. E assim é conosco, assim é nessa parábola. Vieram as chuvas, as tempestades, os ventos, a casa sobre a areia desabou. E a casa que estava construída sobre a rocha, essa permaneceu. Assim é conosco. Quando as lutas vêm sobre as nossas vidas, quando chega a tempestade, se a nossa casa estiver construída sobre a rocha, se estivermos alicerçados em Jesus, os problemas jamais nos destruirão. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é justamente essa: como está a sua estrutura? Diante de tanto caos, diante dessa pandemia que já está marcando a história da humanidade, qual tem sido o seu alicerce? Onde você tem construído a sua casa? Sobre a rocha, sobre a firmeza, sobre a rocha inabalável que é Jesus, ou sobre a areia? E o segredo está justamente nesse primeiro versículo que a gente leu no Evangelho de Mateus 7, 24, que é justamente ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós hoje temos escutado muitas coisas. Por vários canais de comunicação, pelo rádio, pela TV, pela internet. Nós temos ouvido muitas coisas. Inclusive algo que entrou na moda, a fake news, né? Nós temos ouvido muita coisa. Mas será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que temos ouvido aquilo que Deus quer falar conosco? E muitos já não escutam mais a voz de Deus. Preferem ouvir voz de lobo, do lobo mau. Preferem ouvir a voz do inimigo do que ouvir a voz de Deus. Muitos
preferem ouvir músicas que não edificam mais, músicas que não agradam ao Senhor, preferem não ouvir a voz de Deus. Então, eu quero trazer essa palavra de confronto para você. Qual a voz que você tem ouvido? E praticar. Quais têm sido os atos que você tem praticado? Será que você tem praticado aquilo que está na palavra de Deus? Será que as suas atitudes revelam um cristão? Revelam um Cristo em você? O que você tem ouvido e praticado? E Jesus diz: aquele que ouve e pratica minhas palavras são como os trabalhadores prudentes que construíram a sua casa sobre a rocha. Avançando um pouquinho, quando nos tornamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, a tempestade jamais poderá nos derrubar. Os problemas não terão poder para nos sufocar. Quando ouvimos e praticamos a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, as tribulações vêm, mas elas vão embora. E nós permaneceremos intactos, de pé, com a nossa fé inabalável, porque o nosso alicerce é o Senhor Jesus. A nossa rocha é o Senhor. E a nossa fé vai continuar viva dentro de nós, se ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo com essa parábola, com essas falas de Jesus, é: todos nós vamos construir algo. Todos nós estamos construindo alguma coisa. Quer seja uma casa, quer seja um sonho, quer seja um futuro. Todos nós estamos envolvidos numa construção que nunca vai acabar até que paremos de respirar. Essa construção é chamada vida. Todos nós estamos construindo a nossa vida. E eu te pergunto agora, de acordo com as suas atitudes, de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus desejos, com os seus sonhos, de acordo com os seus planos, o que você está construindo hoje? Você está construindo a sua casa, a sua vida, sobre a rocha ou sobre a areia? Como diz lá em Neemias 6:3, todos nós estamos envolvidos em uma grande obra e não podemos parar. E essa obra Jesus deixou bem clara, quando ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E às vezes a gente constrói tanta coisa e o fundamental, o básico, a gente tem deixado de lado. Não deixe para lá. Cumpra aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Pregue a palavra de Deus. Pregue o evangelho. Uma vez, se eu muito não me engano, foi Santo Agostinho que falou, né? Pregue em todo tempo, se possível com palavras. Ele queria dizer, pregue pelas suas atitudes, dê o exemplo de cristão. Apresente Cristo através das suas atitudes. Mais do que isso, tenha consciência que todos nós estamos envolvidos nessa obra. Deus conta comigo, com você. Ele te deu talentos, Ele te deu dons para que você não pare. E a segunda coisa que eu aprendo é que todos nós estamos construindo a nossa casa. Todos nós estamos construindo alguma coisa. Então o que diferencia é o alicerce. E eu ouvi essa frase, e essa frase me marcou. A forma que construímos a nossa casa determinará o futuro dela. A forma que construímos a nossa casa vai determinar se ela vai permanecer de pé ou se ela vai cair quando o primeiro vento soprar, quando a chuva cair, quando os rios transbordarem. Todos nós estamos construindo. O que vai diferenciar é justamente o alicerce. E parafraseando, a forma que conduzimos a nossa vida determinará o futuro dela. Isso faz me lembrar muito sobre caminhos, né? Quando Cristo fala que o caminho é estreito, a porta para entrar no céu é estreito, é árduo, é cansativo. E às vezes o reino dos céus é tomado à força. É justamente isso. É para que a nossa casa
esteja firme, esteja sólida. E como é a forma certa de construir, de edificar a minha casa? Fundamentado na verdade. A verdade da palavra de Deus. Viver a minha vida em obediência a Deus, de acordo com os mandamentos. E não conforme os padrões desse mundo. E não conforme o inimigo tem nos ensinado. Não. A verdade é a palavra do Senhor. Orando, jejuando, me consagrando, conhecendo as Escrituras, eu estarei construindo a minha casa no caminho sólido, no caminho firme, e ela jamais será abalada. Ela jamais será destruída. Como Paulo diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz para que a gente não faça a mesma coisa que o mundo faz. Não. Mas eu preciso renovar minha mente, o meu entendimento. E só assim eu vou viver, vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não devemos nos envolver com as coisas desse mundo, porque o seu fim é a morte eterna. Você sabe disso. Eu não posso deixar que as coisas do mundo, as coisas ruins, entrem na minha casa. Eu não posso permitir que o pecado seja mais forte que eu, me domine a minha casa, a minha vida. Porque o inimigo, o papel dele é roubar, matar e destruir. O inimigo quer nos matar espiritualmente. Então, meu irmão, escolha hoje edificar sua casa sobre a rocha, para que ela permaneça de pé diante das tempestades, dos problemas. E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que todas as casas passarão pelas tempestades. Tanto as edificadas sobre a rocha, quanto as edificadas sobre a areia. Tanto os trabalhadores prudentes como os insensatos, todos passarão pela prova. Todos nós seremos provados. Nós não estamos isentos dessas provações, não. Mas permaneceremos de pé se o nosso alicerce for sólido. Jesus disse na sua palavra, onde a gente leu, que a tempestade veio para as duas casas, para as firmes e para as da areia. A tempestade prova. Mas o ponto principal é o que acontece depois dessa provação. E não importa quem você é, não importa qual cargo você ocupa, quantos bens você tem, quantas propriedades, quantos carros, não importa seu status, sua posição social, todos nós seremos provados, ricos e pobres, grandes e pequenos. Todos nós passaremos pela tempestade, todos nós passaremos por problemas. E essa figura das tempestades relata justamente isso. As provas que nós enfrentaremos. Cristãos, não cristãos. Assim como hoje nós temos enfrentado essa pandemia, esse vírus, Covid-19, todos estão passando pela mesma situação. Todos estão refém de um vírus, todos podem ir, para o hospital. Não tem aquela classe que não foi privilegiada, ou que foi privilegiada e não vai. Todos nós estamos propensos, estamos expostos. Diretores de empresas, funcionários. O vírus não vê isso. Os problemas, as tempestades não veem isso. Nós estamos no mesmo grau diante disso. Todos nós passando pelo mesmo caos, pelo mesmo desespero, pela mesma quarentena. Mas a diferença é que nós temos um Deus que cuida de nós, que trabalha pelos seus servos, que nos dá a paz que excede a todo entendimento, que é o nosso escudo, que é o nosso porto seguro, a nossa confiança. E é Ele que nos faz permanecermos de pé. É Ele, é a força do seu poder que não nos deixa cair no dia mal.
E se você perceber nesse texto, que foram citados 3 fenômenos naturais. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, a chuva cai de cima, os rios transbordam de baixo para cima, os ventos sopram na lateral, mas nada é afetado dentro da sua casa. Os problemas estão lá fora, estão fora da sua casa, não estão dentro. Nenhum desses problemas, desses fenômenos aqui no texto, eles conseguem atacar dentro da sua casa. Não. Porque dentro da nossa casa é um lugar de segurança. Dentro da nossa casa é um lugar de calma, de paz, de conforto. E quando Jesus está na nossa casa, quando Cristo habita no nosso lar, quando o Espírito Santo se faz presente no nosso lar, nós não temeremos a mal nenhum. Como diz o Salmo 91, não temeremos a flecha que voa de dia, a mortandade que assola. Nós não temeremos nada, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso guarda. E a Bíblia fala também lá no livro de Salmos, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tenha isso no seu coração. O inimigo ele pode tentar atacar por fora. Ele pode tentar destruir por fora. Ele pode vir por cima, por baixo, pelos lados. Mas por dentro, ele não consegue tocar. Quando pertence ao Senhor. Quando o nosso ser, quando a nossa casa, quando Cristo habita em nós. Ele pode tentar por fora. Mas ele não vai conseguir. Porque maior é o que está em nós. Maior é o Senhor do que aquele que está no mundo. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. Ouvir e praticar a palavra de Deus é o alicerce que nos fortalece contra as intempéries da vida. Jesus ele não nos isenta dos problemas, se ouvirmos e praticarmos a sua palavra. Mas ele nos garante que ficaremos de pé, tendo feito tudo isso, após a tempestade. Guarde isso no seu coração. Confie em Deus, porque Ele está cuidando de você. Ele está no controle de tudo. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu das suas promessas. Não. Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele mandou o seu único filho para morrer numa cruz, na frente de todo mundo, para pagar a minha dívida, a sua dívida. O peso do pecado Jesus levou sobre si e morreu como uma ovelha muda indo ao matadouro. Porque assim era necessário, para que hoje eu e você tivéssemos vida, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, a caminho da eternidade, a caminho das nossas moradas celestiais com Cristo na glória. Ele te ama, meu irmão. Jesus te ama. Ele te ama tanto que Ele entregou a sua vida por você. E para concluir, nós não podemos identificar um cristão verdadeiro de um falso cristão até que as tentações, as tempestades chegam. Até que as provas cheguem. Assim como o joio e o trigo eles crescem juntos, eles se parecem, mas a separação é feita só na hora da colheita. Assim é com a nossa vida. Saberemos se a nossa casa está construída sobre a rocha ou sobre a areia quando vêm os rios, as chuvas, os ventos. Você sabe qual é o alicerce que você está construindo na sua casa. Eu não sei qual é o alicerce que você está construindo, mas você sabe. Então, eu quero te encorajar a não desanimar, a não desistir diante das dificuldades da vida. Porque se a sua casa está alicerçada sobre a rocha, se você construiu a sua casa sobre a rocha, o que vem de fora ela não vai poder te destruir. E como diz lá em Romanos 5, para encerrar, as palavras de Paulo são muito fortes para mim. Quando ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência,
experiência. E a experiência, a esperança. Romanos 5, 3, 4. Guarda isso no seu coração. A sua tribulação hoje está produzindo paciência. O tempo de espera. A paciência está produzindo a experiência. E quando somos experientes, quando temos experiência com Deus, a esperança inunda o nosso coração. Eu posso estar vivendo dias ruins, eu posso estar vivendo dias difíceis, mas eu tenho esperança. Que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor vai vir nos buscar na hora certa. E que Ele nos poupará de dias piores, como diz a nossa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Estamos aqui, estamos orando por você. Pode entrar em contato comigo. Quero te ajudar, eu quero te ouvir. Eu quero orar por você. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Saudade de todos. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço.